Ofereci um anel de noivado à minha namorada e ela riu-se e disse: esperavas mesmo que eu dissesse que sim? A plateia estava a aplaudir até ela sair. O que aconteceu a seguir mudou tudo o que eu pensava saber sobre amor, confiança e a mulher com quem planeava passar a vida. Tinha estado a planear o pedido de casamento perfeito durante 3 meses, coordenando cada detalhe com precisão militar porque sabia que a Sofia apreciava gestos atenciosos e momentos significativos que mostrassem o quanto alguém se importava. A celebração do 25º aniversário da mãe dela no prestigioso Clube Náutico de Cascais parecia o cenário ideal, 90 familiares e amigos reunidos no elegante salão de baile para celebrar amor e compromisso. Os mesmos valores que eu pensava que a Sofia e eu partilhávamos depois de 2 anos a construir o que acreditava ser uma relação sólida. Trabalhei em estreita colaboração com o irmão dela, o Miguel, para garantir que ela usasse o seu colar de pérolas da sorte naquela noite, o que a avó lhe tinha dado. Obtive permissão formal do padrasto dela, o Roberto, durante um jantar privado na semana anterior onde ele me deu a sua bênção entusiasta, e até mesmo combinei com o chefe executivo do clube para preparar uma sobremesa de chocolate personalizada com "Casa Comigo" escrito em letras douradas elegantes, cronometrada perfeitamente para chegar depois do brinde de aniversário. Tinha pesquisado tudo desde a iluminação perfeita no salão de baile até o momento exato que pareceria mais natural e romântico, querendo que esta fosse uma história que contaríamos aos nossos filhos um dia. A noite começou perfeitamente, com a Sofia absolutamente deslumbrante no seu vestido esmeralda que complementava lindamente o seu cabelo escuro, a rir-se com as primas e a elogiar os arranjos florais que eu tinha secretamente ajudado a mãe dela a escolher semanas antes. Ela parecia relaxada e feliz, dançando com o padrasto durante a valsa de aniversário e fazendo piadas com outros familiares sobre como os pais dela ainda eram românticos depois de todos estes anos. Durante o brinde de aniversário, quando todos estavam reunidos à volta da mesa principal com taças de champanhe erguidas, levantei-me e pedi a todos para ficarem só mais um momento porque tinha algo especial para partilhar com a família. Falei sobre testemunhar o lindo casamento que os pais da Sofia tinham construído ao longo de 25 anos, como o amor e compromisso deles me tinham inspirado a querer esse mesmo tipo de parceria, e como esperava criar algo igualmente significativo e duradouro com a filha deles. O ambiente estava caloroso com sorrisos e energia de expectativa enquanto eu chegava ao bolso do casaco, e quando me ajoelhei e abri a caixa do anel, um solitário de corte princesa que tinha escolhido depois de meses de pesquisa e poupanças, o salão irrompeu em aplausos espontâneos e sorrisos de expectativa de pessoas que claramente esperavam um sim alegre. Foi então que a Sofia começou a rir-se, e o meu coração inicialmente elevou-se pensando que era excitação nervosa, mas em segundos percebi que isto não era o riso nervoso de alguém dominado pela emoção e felicidade. Era algo frio e zombeteiro que me fez o estômago cair como se tivesse engolido água gelada, um som que atravessou o salão silencioso e fez as expressões celebratórias de todos vacilarem em confusão. Esperavas mesmo que eu dissesse que sim? Anunciou ao salão repentinamente silencioso, a sua voz carregando aquela ponta afiada e desdenhosa que eu só tinha ouvido ela usar com pessoas que genuinamente não gostava ou considerava inferiores a si. Os aplausos morreram instantaneamente, substituídos por murmúrios confusos e movimentos desconfortáveis enquanto 90 pessoas tentavam processar o que estavam a testemunhar, algumas olhando para mim com pena, outras encarando a Sofia em choque. A Sofia agarrou a sua pequena carteira da mesa, murmurou algo sobre precisar de espaço e não estar pronta para este tipo de pressão, depois saiu do salão com os saltos a bater fortemente contra o chão de mármore enquanto eu permanecia ajoelhado com o anel, congelado em completa descrença e humilhação. A mãe dela correu atrás dela chamando o nome. O padrasto parecia mortificado e começou a aproximar-se de mim, e eu lentamente levantei-me, fechei a caixa do anel com mãos trêmulas. E de alguma forma consegui pedir desculpa aos convidados pelo final estranho do que deveria ter sido uma linda celebração de amor e família. A viagem para casa até a nossa moradia partilhada foi os 20 minutos mais longos da minha vida, repetindo a expressão dela vezes sem conta na minha mente, não choque ou pânico ou mesmo arrependimento, mas algo que parecia quase satisfação, como se ela tivesse estado a planear esta humilhação pública desde sempre e finalmente tivesse tido seu momento para executar perfeitamente. Depois da Sofia não voltar à nossa moradia durante 2 noites, comecei a notar coisas que deviam ter sido óbvias antes mas que de alguma forma escaparam à minha atenção durante o caos de tentar processar o que tinha acontecido na festa de aniversário.
A mala do portátil dela tinha desaparecido do escritório doméstico que partilhávamos, juntamente com a sua caixa de joias favorita que continha os brincos de diamantes que lhe tinha dado no aniversário e a pulseira vintage que tinha herdado da avó. A maior parte dos seus pertences ainda estavam espalhados pelo nosso quarto e casa de banho como se tivesse saído com pressa, mas os itens específicos que tinha levado sugeriam que isto não era apenas uma reação emocional espontânea. Tinha agarrado as coisas que mais lhe importavam, as peças valiosas que seriam difíceis de substituir. Continuei a verificar o telemóvel por mensagens ou chamadas, esperando algum tipo de explicação ou pelo menos um reconhecimento de quão brutal toda a situação tinha sido, mas não havia nada exceto um silêncio crescente que se sentia mais deliberado a cada hora que passava. O Tyler, o meu antigo colega de quarto da universidade que tinha assistido à festa com a namorada, veio no segundo dia com comida chinesa e cerveja. Claramente desconfortável, mas tentando ser solidário naquela maneira estranha como os homens fazem quando os relacionamentos explodem publicamente. Não sei o que dizer sobre sábado à noite começou, acomodando-se no sofá enquanto eu comia mecanicamente comida chinesa que não conseguia saborear. Foi brutal de assistir, e senti-me horrível por ti ali em cima. Apreciei a honestidade dele mais do que as banalidades educadas que tinha estado a receber de outras pessoas que testemunharam o desastre, mas depois o Tyler mexeu-se desconfortavelmente e mencionou algo que me fez o estômago cair outra vez. Olha, provavelmente não devia dizer nada, mas notei umas coisas estranhas durante o jantar que não fizeram sentido na altura. Explicou como tinha visto a Sofia trocar olhares significativos com alguém do outro lado do salão durante o prato principal, olhares subtis que pareciam demasiado intencionais e frequentes para serem casuais. Pensei que talvez fosse só drama familiar ou assim, mas depois vi-a sair durante o discurso do teu pai para atender uma chamada, e quando voltou, parecia meio corada e secreta. O Tyler disse que a tinha ouvido dizer à prima que a chamada era da sua instrutora de yoga Amber sobre remarcar uma sessão, o que lhe pareceu timing estranho para uma discussão de consulta de fitness durante uma celebração familiar. Quanto mais o Tyler falava, mais uma realização doentia começava a formar-se na minha mente de que talvez a rejeição cruel da Sofia não fosse crueldade espontânea. Talvez ela tivesse estado a planear a sua estratégia de saída há semanas e apenas estivesse à espera do momento certo para executar. Agradeci ao Tyler pela honestidade, mas depois de ele sair, não conseguia livrar-me do sentimento de que precisava entender o que realmente tinha estado a acontecer no relacionamento que pensava conhecer tão bem. Decidi verificar o nosso plano telefônico partilhado online, algo que nunca tinha feito antes porque confiava completamente nela e respeitava sua privacidade, mas a humilhação pública tinha me dado o direito de entender com o que realmente estava a lidar. O que descobri fez tudo encaixar no lugar da maneira mais dolorosa possível. Dúzias de chamadas e mensagens ao longo dos últimos 3 meses para um número listado sob âmbar que, quando pesquisei, levava a um colega de trabalho masculino chamado Oscar da sua empresa de marketing. Os registros de chamadas mostravam conversas que duravam 45 minutos a 1 hora, frequentemente tarde da noite quando eu pensava que ela estava a ler ou a ver Netflix ao meu lado na cama. E frequência de mensagens de texto que aumentou dramaticamente por volta da altura em que ela tinha começado a parecer distante e distraída. Senti-me como um completo idiota por não reconhecer os sinais, mas depois lembrei-me do portátil dela e decidi verificar os nossos extratos de cartão de crédito conjunto online, algo mais que nunca tinha feito porque sempre tínhamos sido transparentes sobre finanças e gastos. A evidência era ainda pior do que eu tinha receado: taxas para jantares românticos em restaurantes caros onde nunca tinha estado, hotéis de fim de semana em Óbidos e Sintra durante alturas em que ela alegava estar a visitar a avó doente no Porto, e tratamentos de spa para casais que ela aparentemente tinha estado a desfrutar com o Oscar enquanto me dizia que estava a ter fins de semana de raparigas com as amigas da universidade. A descoberta mais esmagadora foi ver que algumas destas despesas tinham sido cobradas na nossa conta poupança conjunta, dinheiro que tínhamos estado a guardar para o nosso futuro juntos, incluindo o casamento que eu estava a planear e o depósito da casa para o qual tínhamos estado a trabalhar há mais de 1 ano. Enquanto escavava mais fundo na nossa história financeira ao longo dos próximos dias, o alcance completo da decepção da Sofia tornou-se claro. E percebi que o que eu pensava ser uma parceria amorosa tinha na verdade sido um plano cuidadosamente orquestrado para me usar como seu fundo de investimento pessoal enquanto construía uma vida completamente separada. A evidência era avassaladora uma vez que comecei a olhar para ela objetivamente em vez de através da lente de confiança e amor que me tinha cegado durante meses. Eu tinha pago por todo o seu curso de pós-graduação em comunicações de marketing na Universidade Católica.
escrevendo cheques de propina totalizando 18.500 euros ao longo de 18 meses porque ela alegava que a família não podia ajudar e não queria assumir dívida de empréstimo estudantil que prejudicasse a sua pontuação de crédito. Tinha ajudado a arrendar o SUV de luxo que conduzia coassinando o empréstimo quando o crédito dela não era suficientemente bom para se qualificar para o modelo premium que queria. E até mesmo fornecia os 3.200 euros de depósito para o seu guarda-roupa profissional quando começou o novo emprego na empresa de marketing onde aparentemente conheceu o Oscar. Olhando para trás através do nosso histórico de e-mail, encontrei mensagens onde ela me tinha agradecido profusamente por investir no nosso futuro juntos e acreditar nos sonhos dela enquanto aparentemente já estava a planear a sua estratégia de saída com outro homem. A manipulação financeira ia ainda mais fundo do que pagamentos diretos. Ela tinha me convencido a adicioná-la como beneficiária no meu portfólio de investimentos e apólice de seguro de vida, alegando que era um passo natural para casais a planear casar-se. E tinha estado a usar os meus descontos de funcionário e conexões profissionais para avançar a carreira dela de maneiras que só agora estava a começar a entender. Lembrei-me de a ter apresentado a vários clientes e colegas em eventos de networking, ajudando-a a construir relacionamentos que levaram a projetos freelance e eventualmente a sua posição atual. Tudo enquanto ela estava a dizer ao Oscar que era financeiramente independente e self-made de acordo com as mensagens de texto que tinha conseguido recuperar do nosso armazenamento na nuvem partilhado. A realização mais dolorosa foi descobrir um rascunho de e-mail na sua conta pessoal que ela aparentemente tinha começado a escrever ao Oscar mas nunca enviou, descrevendo-me como seu plano de transição e explicando como precisava gerir o término cuidadosamente, para evitar perder a estabilidade financeira que tinha construído enquanto explorava o relacionamento deles. Ela tinha calculado tudo. O timing, a humilhação pública, até mesmo o facto de que uma rejeição dramática de pedido de casamento me faria parecer o desesperado enquanto a posicionava como a vítima de pressão indesejada. Passei um fim de semana inteiro a rever extratos bancários, registros de cartão de crédito e documentos financeiros, construindo uma imagem completa de quão completamente ela me tinha usado enquanto planeava sua fuga. E no domingo à noite, não estava apenas com o coração partido, estava furioso com a minha própria ingenuidade e determinado a garantir que ela enfrentasse algumas consequências pela maneira como tinha manipulado tanto as minhas emoções quanto as minhas finanças. A mulher que me tinha humilhado publicamente em frente a 90 pessoas não tinha apenas rejeitado meu pedido de casamento, ela tinha sistematicamente roubado de mim, mentido para mim, e construído toda a fundação da sua nova vida usando os meus recursos e confiança enquanto me fazia acreditar que estávamos a construir algo juntos. Percebi que o que eu tinha interpretado como amor e parceria tinha na verdade sido um jogo de vigarice de longo prazo, e o riso cruel no pedido de casamento não era apenas rejeição, era a sua celebração de vitória por executar com sucesso um plano que tinha estado meses em preparação. Isto não era sobre obter vingança, porque não sou esse tipo de pessoa, mas não ia deixá-la sair limpa depois do nível de decepção e fraude financeira que ela tinha cometido enquanto fingia amar-me. E comecei a formular um plano que garantiria que ela enfrentasse as consequências naturais das suas escolhas sem eu ter de me tornar o vilão na história de ninguém. Decidi que a melhor abordagem era reunir informações antes de tomar qualquer ação, então criei um perfil falso do LinkedIn como consultor de desenvolvimento de negócios e contactei o Oscar sob o pretexto de explorar potenciais parcerias com a sua agência de publicidade, algo que pareceria completamente natural dado a comunidade empresarial interconectada de Lisboa. Demorou 3 dias para ele responder, mas quando fez, estava entusiasmado sobre encontrar para discutir oportunidades, claramente ansioso para expandir a sua rede profissional e impressionar o que pensava ser um cliente potencial. Combinamos encontrar no Café Central, um café elegante no centro de Lisboa que sabia seria confortável e casual o suficiente para ele falar livremente sem se sentir como se estivesse numa entrevista de negócios formal. O Oscar resultou ser exatamente o que eu esperava, confiante, bem vestido, e completamente alheio ao facto de estar sentado em frente ao homem cuja vida ele tinha ajudado a destruir. Passou os primeiros 20 minutos a falar sobre a sua recente promoção a gestor de conta sênior e quanto adorava trabalhar no crescente setor de marketing de Lisboa, mencionando várias campanhas que tinha gerido e clientes dos quais estava particularmente orgulhoso de conseguir. Depois começou a falar sobre a sua vida pessoal, mencionando a sua namorada incrível que também trabalhava em marketing mas estava a lidar com uma situação de término complicada que tinha sido estressante para ambos. Ela é incrível, disse o Oscar, mexendo o latte com entusiasmo genuíno. Muito inteligente, ambiciosa, sabe exatamente o que quer da vida.
Tem estado a passar por esta situação confusa com o ex-namorado que aparentemente a emboscou com um pedido de casamento num evento familiar mesmo quando ela tinha estado a tentar terminar com ele há meses. Quase me engasguei com o café ouvindo esta revisão completa da história do nosso relacionamento, mas consegui manter a compostura e fazer perguntas de seguimento que o encorajaram a continuar falando. De acordo com a versão do Oscar dos eventos, que era obviamente a narrativa da Sofia, eu tinha sido emocionalmente manipulativo e controlador com dinheiro, recusando-me a deixá-la ter independência ou fazer as suas próprias escolhas sobre o futuro do relacionamento. O pobre tipo aparentemente tinha todo este pedido elaborado planeado sem sequer perguntar se ela estava pronta para o casamento, continuou o Oscar, abanando a cabeça simpaticamente. Ela disse que ele tinha estado a pressioná-la durante meses sobre ficar noiva, e quando ela tentou ter conversas honestas sobre abrandar as coisas, ele simplesmente ignorou os desejos dela e avançou com este espetáculo público para aprender a dizer sim. As mentiras eram tão extensas e detalhadas que percebi que a Sofia tinha estado a construir esta realidade alternativa durante meses. Provavelmente construindo a simpatia do Oscar e posicionando-se como a vítima antes de sequer rejeitar o meu pedido de casamento. Quando senti que tinha ouvido o suficiente da perspectiva dele, mencionei casualmente que era interessante como a comunidade profissional de Lisboa era pequena, e que na verdade tinha ouvido sobre a promoção recente dele através de uma conexão mútua. Ah, sério? Quem conheces na agência? Perguntou o Oscar, genuinamente curioso sobre a conexão. Foi então que revelei que o Marcos Costa, o CEO que o tinha contratado, era na verdade o meu antigo colega de escola de negócios e alguém que eu tinha especificamente recomendado quando o currículo do Oscar chegou à secretária do Marcos há 6 meses. A cor desapareceu do rosto do Oscar quando percebeu que o seu emprego atual, a sua promoção recente, e toda a sua trajetória de carreira em Lisboa tinham sido facilitados pelo homem que tinha estado inconscientemente a trair com a namorada. Espera, tu és, começou. E eu simplesmente acenei e disse, Carlos. Prazer finalmente conhecer-te, Oscar. A conversa que se seguiu foi estranha mas esclarecedora, enquanto Oscar processava o facto de ambos os homens terem sido manipulados pela Sofia, que tinha usado as minhas conexões profissionais para garantir o avanço da carreira do Oscar enquanto simultaneamente me pintava como o vilão na sua história fabricada sobre o nosso relacionamento e o seu fim dramático. Em vez de criar um espetáculo público ou procurar vingança dramática como algumas pessoas poderiam ter feito, decidi metodicamente desmantelar a teia de mentiras que a Sofia tinha construído, revelando estrategicamente a verdade a pessoas-chave que tinham a autoridade e responsabilidade de tomar ação apropriada baseada nos factos. A minha abordagem foi calculada mais justa, não ia destruir a vida dela por rancor, mas também não ia deixá-la beneficiar de decepção e manipulação sem enfrentar consequências naturais pelas suas escolhas. A primeira chamada que fiz foi ao Marcos Costa, o meu amigo da escola de negócios e CEO da agência de publicidade do Oscar, que inconscientemente tinha contratado alguém envolvido num relacionamento no local de trabalho não divulgado que violava a política da empresa. Combinei encontrar o Marcos para almoço no nosso local habitual e apresentei-lhe a evidência documentada da decepção sistemática da Sofia, incluindo extratos bancários mostrando o uso impróprio de conta conjunta, capturas de ecrã das histórias fabricadas que ela tinha estado a contar ao Oscar sobre o nosso relacionamento, e prova de que ela tinha estado a usar recursos e conexões da empresa inapropriadamente. Isto é uma confusão, Carlos, disse o Marcos depois de rever tudo, a expressão ficando mais séria enquanto entendia as implicações. O relacionamento não divulgado já é problemático o suficiente, mas se o Oscar tem estado a usar fundos da empresa para despesas pessoais com ela, isso é uma ofensa terminável que nos pode expor a questões de responsabilidade. O Marcos confirmou que tanto a falha em divulgar o relacionamento quanto qualquer uso impróprio de recursos da empresa eram violações claras da política corporativa que requereriam investigação imediata e provavelmente ação disciplinar. Também forneci ao Marcos documentação mostrando como a Sofia se tinha estado a representar mal profissionalmente, reivindicando crédito por conexões e oportunidades que na verdade tinham vindo através da minha rede enquanto simultaneamente destruía minha reputação com mentiras sobre manipulação emocional e comportamento controlador. O próximo passo era combinar o que pareceria ser um jantar inocente com a própria Sofia, algo que requereu planeamento cuidadoso já que ela tinha estado a evitar todo o contato comigo desde o desastre do pedido de casamento 3 semanas antes. Enviei-lhe uma mensagem de um novo número, alegando que queria devolver alguns dos pertences dela e discutir assuntos práticos como o arrendamento da nossa moradia, que estava assinado em conjunto e não podia ser ignorado indefinidamente. Ela concordou em encontrar-me no Taberna Real,
o restaurante italiano onde tivemos o nosso primeiro encontro oficial há 2 anos. Provavelmente pensando que a localização sentimental lhe daria alguma vantagem emocional se eu tentasse reconquistá-la ou criar uma cena. Em vez disso, cheguei cedo, pedi uma mesa num canto sossegado, e preparei uma pasta Manila contendo extratos bancários, registros telefônicos, capturas de ecrã das suas publicações falsas nas redes sociais sobre estar recentemente solteira e adorar a vida, e cópias das taxas de cartão de crédito para os seus encontros secretos com o Oscar que tinham sido financiados parcialmente com as nossas poupanças partilhadas. Quando a Sofia entrou usando um vestido novo que nunca tinha visto e parecendo nervosa mas desafiante, levantei-me educadamente e esperei que ela se sentasse antes de deslizar a pasta pela mesa sem qualquer apresentação dramática ou explosão emocional. Não estou aqui para argumentar ou pedir-te para voltares, disse calmamente enquanto ela abria a pasta e começava a processar o que estava a ver. Só pensei que devias saber que estou ciente de tudo, o Oscar, a fraude financeira, as mentiras que tens estado a contar sobre o nosso relacionamento. E a maneira como tens estado a usar as minhas conexões profissionais para avançar as vossas carreiras enquanto destróis a minha reputação. Observei o rosto dela passar por surpresa, pânico, raiva, e finalmente uma espécie de avaliação calculista enquanto percebi o alcance do que eu tinha descoberto e documentado. Isto tudo vai sair naturalmente através dos canais apropriados, continuei, fazendo sinal ao empregado para a conta mesmo que não tivéssemos pedido nada. Não vou ser vingativo ou dramático sobre isto, mas também não vou proteger-te das consequências das tuas escolhas mais. A conversa terminou comigo a deixar dinheiro na mesa pelas bebidas que não tínhamos tocado e a sair enquanto a Sofia ficou sozinha com a pasta, finalmente entendendo que a sua teia cuidadosamente construída de decepção estava prestes a colapsar à volta dela de maneiras que não podia controlar ou manipular. Dentro de 48 horas daquele jantar, a vida cuidadosamente construída da Sofia começou a desmoronar enquanto as consequências da sua decepção se desenrolaram com uma velocidade e minuciosidade que me surpreendeu. Embora não sentisse satisfação a ver o mundo de alguém desabar, apenas alívio de que a verdade finalmente estava a emergir após meses de manipulação e mentiras. O Marcos moveu-se rapidamente uma vez que teve toda a documentação, conduzindo uma investigação formal que revelou que o Oscar tinha de facto estado a usar contas de despesas da empresa para alguns dos seus jantares românticos, alegando-os como entretenimento de cliente quando nenhum negócio tinha realmente sido conduzido, o que constituía fraude contra a empresa. Tanto a Sofia quanto o Oscar foram demitidos dentro de 24 horas por violações de política, com o Oscar enfrentando a consequência adicional de perder o patrocínio do visto e ter de regressar ao Brasil dentro de 30 dias já que a sua autorização de trabalho estava ligada ao seu emprego na agência. As consequências profissionais espalharam-se rapidamente através da comunidade empresarial interconectada de Lisboa, com várias outras empresas discretamente removendo a Sofia da consideração para posições que tinha estado a discutir, já que a palavra viaja rápido em círculos de marketing sobre pessoas que representam mal o seu background profissional e se envolvem em má conduta no local de trabalho. A mãe da Sofia ligou-me diretamente no dia após as demissões, a voz tremendo com embaraço e raiva, para se desculpar pelo comportamento da filha e revelar que tinha sabido a verdade através do Marcos, que por acaso era o filho do vizinho e se tinha sentido obrigado a explicar a situação quando ela perguntou sobre a perda súbita de emprego. Carlos, estou tão envergonhada do que a Sofia te fez, disse a senhora Mendes, claramente emocional. Aquele pedido de casamento foi lindo, e a maneira como ela lidou com isso foi cruel e completamente inaceitável. Criei-a melhor do que isso. Continuou para explicar que o chat da família tinha explodido em caos quando o irmão da Sofia, o Miguel, acidentalmente encaminhou capturas de ecrã de algumas das evidências para a família estendida em vez de apenas para os pais. Significando que tias, tios e primos agora sabiam o alcance completo da sua decepção e manipulação. A presença da Sofia nas redes sociais desapareceu quase da noite para o dia, conta do Instagram desativada, perfil profissional do LinkedIn apagado, configurações de privacidade do Facebook trancadas. Enquanto tentava controlar a narrativa e limitar o dano à sua reputação, mas o silêncio apenas fez as pessoas mais curiosas sobre o que realmente tinha acontecido. Amigos mútuos começaram a contactar-me com desculpas e revelações sobre comportamento suspeito que tinham testemunhado mas não tinham entendido na altura, com várias pessoas admitindo que tinham notado a Sofia agir secreta e distraída durante reuniões de grupo mas tinham assumido que era apenas estresse de relacionamento em vez de uma vida dupla elaborada. O Oscar enviou-me uma mensagem breve mais reveladora através do LinkedIn antes da sua conta ser desativada, explicando que após a sua demissão, a Sofia tinha imediatamente se virado contra ele,
culpando-o por arruinar tudo, por não ter sido mais cuidadoso com as contas de despesas da empresa e sugerindo que ele devia ter ficado calado sobre o relacionamento deles para evitar a investigação. Ela mostrou as suas cores verdadeiras no momento que as coisas ficaram difíceis, escreveu o Oscar. Quando perguntei se podíamos trabalhar através disto juntos, disse que precisava focar no controle de danos e não se podia dar ao luxo de ser associada com alguém que tinha perdido o status de visto. O golpe mais esmagador para o futuro cuidadosamente planeado da Sofia veio quando descobriu que a sua oferta de emprego de sonho na Silva Associados, uma empresa concorrente onde tinha estado a entrevistar para uma posição de marketing sênior, foi retirada após conduzirem uma verificação de antecedentes de rotina e contactarem o seu empregador anterior para referências, sabendo sobre as circunstâncias da sua demissão e as violações éticas que levaram a ela. 5 meses após o desastre do pedido de casamento na festa de aniversário dos pais dela, tinha completamente reconstruído a minha vida em torno dos meus próprios objetivos e valores em vez de tentar satisfazer as expectativas de outra pessoa ou financiar a sua agenda manipulativa. E pela primeira vez em anos, senti-me genuinamente entusiasmado sobre o meu futuro em vez de ansioso sobre manter o estilo de vida de outra pessoa. Usei o dinheiro que tinha estado a guardar para o nosso casamento, quase 15 mil euros que teriam sido para uma celebração do que agora percebi ser uma mentira completa, para começar a minha própria empresa de consultoria financeira. Algo com que tinha sonhado durante anos, mas tinha adiado porque a Sofia sempre tinha alguma despesa ou crise que requeria minha atenção financeira imediata. O meu novo escritório era num armazém convertido no bairro artístico de Lisboa, um espaço que refletia minha personalidade em vez da imagem conservadora e tradicional que a Sofia sempre tinha insistido que mantivesse para impressionar a família e círculo social dela. Também mudei-me da nossa moradia partilhada para um apartamento loft moderno com paredes de tijolo à vista e grandes janelas. Um lugar que imediatamente se sentiu como casa em vez de como uma sala de exposições desenhada para projetar sucesso a pessoas cujas opiniões não deviam ter importado. O negócio prosperou desde o primeiro dia, enquanto antigos colegas e clientes apreciavam a minha integridade e ética de trabalho, características que tinham sido ofuscadas pelo drama de relacionamento durante demasiado tempo, mas agora podiam finalmente brilhar num ambiente profissional onde eu controlava a minha própria reputação. Reconectei-me com a fotografia, uma paixão que tinha abandonado enquanto tentava apoiar as ambições e calendário social da Sofia, e comecei a passar fins de semana explorando as paisagens de Portugal com a minha câmera em vez de assistir a eventos de networking e jantares que tinham parecido arte performativa. A minha vida tinha estrutura e propósito novamente, construída em torno de atividades e relacionamentos que na verdade me preenchiam em vez de drenar a minha energia e conta bancária. O confronto final veio numa terça-feira chuvosa de outubro quando a Sofia apareceu no meu prédio de escritório, parecendo derrotada de uma maneira que teria partido meu coração 6 meses antes, mas agora apenas me fez sentir triste pela pessoa em que se tinha tornado através das suas próprias escolhas. Estava claramente a lutar, mais magra do que alguma vez a tinha visto, usando roupas que pareciam gastas em vez de cuidadosamente curadas, carregando-se sem nenhuma da energia confiante que me tinha inicialmente atraído a ela naquela festa há 3 anos. Carlos, por favor, só preciso de 5 minutos, disse quando saí do elevador, a voz sem a ponta afiada que tinha carregado durante o nosso último jantar juntos. Concordei em falar no lobby do prédio, um espaço neutro onde podia manter limites apropriados sem ser cruel ou desdenhoso, embora não tivesse ilusões sobre o que esta conversa envolveria. Explicou que tinha perdido o apartamento depois de esgotar as poupanças tentando manter o seu estilo de vida sem rendimento estável, tinha esgotado os cartões de crédito durante os meses de desemprego, e tinha sido cortada pela família depois de descobrirem mentiras adicionais que tinha contado sobre o nosso relacionamento e a sua situação financeira. Cometi o maior erro da minha vida, disse a Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto no que parecia ser remorso genuíno em vez da manipulação calculada que tinha crescido acostumado a reconhecer. Tu eras a única pessoa que alguma vez verdadeiramente me apoiou, que acreditou no meu potencial e investiu no meu futuro, e deitei tudo fora por alguém que me abandonou no momento que as coisas ficaram difíceis. Ouvi sem interromper, mas podia ver que mesmo este pedido de desculpas ainda era fundamentalmente egocentrado, focado no que ela tinha perdido em vez da dor que tinha causado ou a confiança que tinha violado através de meses de decepção sistemática. Sei que não mereço depois de tudo que te fiz, mas poderíamos talvez tentar novamente, continuou. Percebo agora que o que tínhamos era real, e estava apenas assustada do compromisso e fiz escolhas horríveis porque era imatura e não entendia o que realmente importava na vida.
Olhei para esta mulher que uma vez teve tanto poder sobre as minhas emoções e percebi que não sentia nada além de pena ligeira por alguém que ainda não entendia que amor não é sobre encontrar alguém para financiar os teus sonhos. É sobre encontrar alguém cujos sonhos se alinhem com os teus e construir algo juntos baseado em respeito mútuo e parceria genuína. Sofia, o que estás a descrever não é amor, disse gentilmente mas firmemente. Estás a pedir-me para te aceitar de volta agora que precisas de estabilidade financeira novamente, que é exatamente o mesmo padrão que nos trouxe aqui em primeiro lugar. Tu não me amavas, amavas o que eu podia providenciar para ti, e agora que perdeste essa segurança, queres-la de volta. Pausei, observando-a processar esta realidade que provavelmente tinha estado a evitar durante meses. Ensinaste-me a lição mais valiosa da minha vida ao rejeitares aquele pedido de casamento da maneira que fizeste. Mostraste-me que mereço alguém que me veja como um parceiro, não como um meio para um fim, e estou genuinamente grato por essa chamada de atenção dolorosa mas necessária. Enquanto ela se afastava na chuva, ombros tremendo com soluços que sabia serem genuínos mas também sabia serem principalmente sobre a sua própria situação em vez de remorso genuíno pelo dano que tinha causado. Refleti sobre como a sua rejeição pública cruel me tinha na verdade salvado de uma vida de ser usado por alguém que via relacionamentos como transações em vez de parcerias. Estava a construir uma vida baseada nos meus próprios valores e sonhos agora, rodeado de pessoas que apreciavam o meu caráter em vez da minha conta bancária. E pela primeira vez desde aquela noite humilhante no clube náutico, senti-me verdadeiramente livre para me tornar a pessoa que estava destinado a ser sem a agenda de outra pessoa definir o meu valor ou direção.